Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Daniel, para quem não me conhece, e hoje eu vou fazer um vídeo que eu já estava querendo fazer há bastante tempo, que é um vídeo de respostas a perguntas dos inscritos, né? No meu último vídeo aqui, no último vlog que eu coloquei no ar, eu fiz essa chamada, né? Pedi para quem quisesse que enviasse as suas perguntas. Eu selecionei diversas perguntas aqui. Bom, vamos lá. Eu sei que algumas dessas perguntas, né, boa parte delas, fala a respeito de uma determinada pessoa, né, que ela também é youtuber, ela faz conteúdos já há bastante tempo, e nós estivemos juntos por 2 anos e meio no relacionamento, fomos namorados, e então tem algumas perguntas até sensíveis, assim, delicadas de serem respondidas. O que eu quero deixar combinado com vocês é que tem algumas perguntas aqui que eu acredito que são bem contundentes, e eu vou responder essas perguntas nesse vídeo aqui, e eu peço para vocês a compreensão, a gentileza de que nós não toquemos mais nesse assunto. É uma relação que já finalizou, né? Não vejo nenhuma perspectiva ou possibilidade de retorno. Eu sei que muitos inscritos e inscritas dela estão aqui hoje, estão me dando uma força, né, aqui no canal, mas eu não quero ficar na sombra, né, da minha ex. Eu estou produzindo conteúdo aqui de forma independente. Ela, pelo que eu sei, continua produzindo os conteúdos dela, né, após ter parado aí por um tempo de colocar vídeo. Eu vou responder as perguntas aqui, vou deixar esse vídeo no ar, obviamente. Caso aconteça alguma coisa, pode ser que futuramente eu tire esse vídeo aqui, então vem, assiste, comenta, curte, né? Aproveita aí o conteúdo que está sendo disponibilizado. Eu vou tomar um pouquinho de água, porque aqui em São Paulo o tempo mudou muito rápido. Hoje é segunda-feira, no domingo da semana passada, né, sem ser ontem, estava 8 graus em São Paulo, com chuva, com ventania, e ontem já estava tipo coisa de quase 30 graus. Então essa mudança aí repentina no tempo mexeu um pouco comigo, a garganta não está muito boa, estou tossindo bastante. Meu filho também ele ficou doentinho, chegou a internar até por causa de uma bronquiolite, mas agora, felizmente, aí graças a Deus ele está de alta, então já voltou para casa da mãe dele, está tudo bem, né? Então é isso, vamos lá? As perguntas aqui eu selecionei no outro celular, que é o meu celular, é como se fosse uma espécie de backup aqui, né? Eu deixo alguns apps nele que eu não quero levar para a rua. Então eu selecionei, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas que eu vou responder. A primeira eu vou colocar aqui, é da Fátima. Ela colocou aqui na pergunta dela, né, no comentário em si, né? Olá, você mostrou no vídeo que tem um Kindle e acho que tem os livros físicos, embora não tenha conseguido ver os títulos, então fiquei curiosa em saber quais são seus livros preferidos, pois amo literatura. Você pode experimentar o leite de soja, né? Porque teve um vlog anterior que eu falei sobre a suspeita que eu tenho de estar com intolerância à lactose. Então vamos lá, Fátima. Na verdade não é que eu tenho uns livros físicos, né? Eu tenho muitos livros físicos. Alguns estão aqui no meu apartamento, a maior parte está lá na casa da minha mãe, numa estante lá com vários títulos, e tem muitos livros também que eu gosto, e por isso eu não vou responder as suas perguntas aqui agora. Eu vou responder em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo só sobre meus livros preferidos, porque eu comecei a selecionar alguns livros aqui, e aí eu vi que ficou bastante coisa, então iria demorar muito para mostrar e para falar um pouco, e aí eu acho que vale a pena fazer um conteúdo só sobre isso dos livros, né? E sim, eu tenho um Kindle, né? Mas eu ainda sou da geração antiga, eu não me adapto muito com a leitura no Kindle, apesar de ser muito melhor do que ler no celular, por exemplo, numa tela, porque ele tira a luminosidade, mas eu prefiro de fato o papel mesmo. Então não esqueci, mas eu vou fazer um vídeo falando assim a respeito dos meus livros preferidos. Tá bom, Fátima? Então vamos para a próxima pergunta.
A Karina, ela mandou aqui que tal vídeos todos os dias. E é a intenção, né? Eu gostaria de fazer os conteúdos aqui com mais frequência. Eu acho que o conteúdo de vlog, ele é um pouco melhor em relação a isso, por isso que eu mudei o foco do canal. Se vocês verem meus vídeos antigos aí, era um outro tipo de vídeo, né? Eu fazia uns vídeos falando sobre estética, falando sobre lifestyle, mas os livros eles tinham um certo nível, os vídeos, né? Eles tinham um certo nível de sofisticação, porque aí tinha que, né, ser gravado num lugar legal, com um cenário legal, com roteiro, com edição, e tudo isso leva tempo. E quando a gente está começando aí numa plataforma como o YouTube, é difícil, né, você ficar muito tempo trabalhando para editar o material e não lançar, porque o algoritmo ele distribui aquilo que você efetivamente entrega, se você posta. Então, realmente, quanto mais postar para a plataforma aí, é melhor, o algoritmo entrega mais. Não sei se eu gostaria sim realmente de fazer vídeo todos os dias, mas eu ainda não estou adaptado nesse ritmo. Ele é bem cansativo, apesar que eu uso recursos muito básicos assim de edição, mas ainda assim publicar um por dia é ainda pesado. É um desafio, né? Uma meta que eu tenho para mim. Espero que eu consiga realizar, mas no momento eu acredito que a cada 2 ou 3 dias aí seria uma boa média. Então tenho intenção sim de fazer os vídeos todos os dias, pelo menos publicar algum tipo de material todos os dias, ou interagir ali na aba de comunidade, mas realmente não é tão fácil assim, principalmente quando a gente está fazendo de uma forma ainda não remunerada. Eu acho que depois que o canal atinge a monetização, realmente é um estímulo a mais. Você vai fazendo mais e você vê que vai tendo um retorno diretamente em relação a isso. Então é isso aí, Karina. Meu passarinho tá gritando lá. Acho que ele quer sair da gaiola. Vamos ver se ele consegue. Eu vou ter que ir lá, não tem jeito. Bom, volto já. Bom, agora eu tô de volta. Abri a gaiola aqui pro passarinho. As janelas aqui estão fechadas do apartamento, então não tem risco dele fugir, né, dele escapar. Só espero que ele não fique voando a casa toda, né? Então vamos lá, eu finalizei a pergunta da Karina agora há pouco. E deixa eu ver. E tem uma outra pergunta da Karina aqui também, né? Você está feliz onde mora ou pretende se mudar de cidade ou país um dia? É uma boa pergunta, né? Não foi a única pergunta nesse sentido que eu tenha visto. E eu tenho seguido um canal chamado Brasileiros Sem Fronteiras, e até recomendo aí que vocês procurem aí no YouTube. E esse canal ele fala sobre uma coisa chamada teoria das bandeiras, que seria realmente você ter várias opções aí de cidadania e de residência em várias partes do mundo, como uma forma, primeiro, talvez de você pagar menos impostos, e segundo, de ter uma segurança jurídica, uma segurança física que talvez você estando atrelado a um país só você não tenha. O momento político aqui do nosso país ele é muito conturbado, economicamente também o país está indo muito mal, os impostos estão muito altos e a gente não tem retorno sobre o que se arrecada dos impostos, e também não é um país seguro fisicamente. Então eu tenho acompanhado esse canal e tenho pensado em algumas alternativas, né? Não necessariamente de uma imigração direta, mas quem sabe aí de ter uma segunda cidadania ou uma terceira cidadania. Tem vários lugares, até não muito longe daqui, na América do Sul mesmo, Paraguai, Uruguai, né? São países que cobram muito menos impostos do que no Brasil, e é onde existe mais liberdade de você fazer várias coisas, né? Então ter uma residência em algum lugar como esses dois, ou como Panamá, ali na América Central, que é um país que tem crescido muito economicamente, tem sido apontado como um dos melhores países para as pessoas, os estrangeiros morarem, né? Então eu entendo que seria uma boa alternativa sim, mas nesse momento eu não, na verdade eu estou na fase de buscar essas informações, de ver o quanto seria viável, né? Ter uma segunda cidadania, não necessariamente mudar de país, mas ter uma segunda cidadania, de repente ficar
90 dias no Brasil, 90 em outro país, depois volta, né? Tem as questões de saída fiscal também, de dar saída fiscal do país. E em relação à questão que você falou, não só do país ou da cidade, cidade é um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo eu sou paulistano, eu nasci em São Paulo, moro aqui desde sempre e sou concursado e trabalho aqui em São Paulo também. Então talvez se eu tivesse alguma alternativa de trabalho onde eu não precisasse estar em São Paulo, um trabalho remoto, eu iria sim para uma cidade com custo de vida menor. Acho que aqui no estado de São Paulo mesmo tem muitas cidades legais. Aqui na região metropolitana tem Mogi das Cruzes, tem Atibaia, tem Mairiporã. No interior de São Paulo tem dezenas assim de cidades excelentes, tipo Botucatu, Santa Bárbara do Oeste, Bauru, Marília e por aí vai. Cidades assim que tem um bom índice de desenvolvimento humano, que se houvesse uma oportunidade de ir para alguma cidade dessas, eu iria sem dúvida alguma, né? Eu não me prendo tanto a São Paulo, mas eu precisaria de uma alternativa que realmente pudesse me sustentar, né? Isso aí. Karina, tem aqui a pergunta da Beatriz, que também foi na verdade ela fez 3 perguntas aqui, né? Ó, você gosta do que faz profissionalmente? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, gostaria de viver da internet? E já pensou em morar em outro país? Então, essa questão de morar em outro país, acredito que já está respondida, né? Da pergunta da Karina. Agora vamos às outras duas. Você gosta do que faz profissionalmente? Eu gosto bastante daquilo que eu faço profissionalmente. Eu me identifiquei dentro disso, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma área muito desvalorizada. E assim, claro, eu tenho um bom padrão de vida, assim, um padrão razoável, né? Minimamente decente, por eu ser concursado. Se eu trabalhasse na iniciativa privada, nessa mesma área que eu estou, eu ganharia muito pouco, muito provavelmente eu não seria nem contratado direto, né? Teria que trabalhar para uma empresa terceirizada, e então seria algo que não valeria a pena, né? Por mais que seja algo legal, empolgante de se trabalhar, não valeria a pena se eu também não fosse remunerado de uma maneira decente. Então eu gosto sim do que eu faço profissionalmente, porém eu não me vejo fazendo isso pelo resto da vida. Eu tenho estudado uma mudança de área, mais uma, eu sou formado em nível superior, eu não atuo na minha área, e aí eu estou concursado na minha função atual, já tem 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e agora eu estou estudando uma nova mudança de área de carreira, estou com projetos aí, fazer uma nova faculdade. Então, devido a isso, eu gosto, mas também não me vejo pelo resto da vida aí fazendo a mesma atividade. E quanto a outra pergunta, gostaria de viver da internet? É uma boa pergunta. Eu acho que a internet é algo que pode ser usado de forma muito positiva. O meu sonho mesmo é viver de renda, né? Não precisar ter que trabalhar diretamente, gostaria sim de trabalhar só se eu quisesse, ou por um propósito, ou por uma realização pessoal, um aprendizado, não ter a necessidade de trabalhar pela sobrevivência. Mas eu sei que isso é a realidade de 98, 99% das pessoas, é trabalhar realmente para se sustentar e a partir daí tentar algo além disso. E eu vejo a internet como uma alternativa viável e muito válida para isso, né? Esse canal aqui é uma tentativa de eu obter uma renda extra com a internet, né? Além da minha renda de salário. Claro, se eu conseguir monetizar aqui o canal, passa a ser uma renda extra, não uma renda que me sustentaria, né, totalmente, dificilmente, a não ser que eu tivesse muitas visualizações, muitos inscritos, mas acho que uma renda extra seria muito bem-vinda. Então, e também não descarto, né? Quem sabe as coisas se tornam melhores ou fluem de uma maneira boa, de repente eu possa realmente
viver da internet, de algum empreendimento digital. Gostaria sim. O principal seria realmente viver de renda, viver de investimentos, ou pelo menos ter uma renda passiva que pudesse me dar uma segurança financeira muito maior. Mas eu vejo a internet sim como uma alternativa de negócio, como algo para ganhar dinheiro, para aprender, para obter conhecimento e também para a gente vender nosso peixe, para a gente poder, como que eu vou dizer, a gente poder realmente se colocar, né, se posicionar enquanto não só pessoa, mas enquanto marca, enquanto profissional, enquanto influenciador, enquanto criador de conteúdo. A internet é excelente para isso. Então, sim, eu até gostaria de viver da internet um dia, em vez de viver somente do salário, mas o meu objetivo principal mesmo é viver de renda, né? De obter um patrimônio que possa ser colocado para trabalhar para mim no futuro. Eu não invisto já há cerca de 4 anos, tenho tido alguns bons resultados, mas eu tenho um certo custo de vida, tive uma série de contratempos financeiros aí nesse período, então não aportei, né, não fiz aportes tão bons quanto eu gostaria de ter feito. Então poderia estar numa situação muito melhor, ainda não estou, né, em relação aos investimentos, mas é algo que eu projeto para o futuro sim. Tudo bem, Beatriz? A gente está indo para as perguntas mais complicadas, né? Então vamos ver aqui na... Bom, vou pegar uma pergunta da Márcia, que foi de um vídeo anterior meu, que foi o vídeo que eu saía do apartamento da Moca e algumas pessoas reconheceram esse lugar, e ela perguntou, né? Naquela ocasião, você morou no mesmo apartamento que a esse? E aí eu havia respondido para ela que não, mas que eu faria um vídeo sobre o tema. Então, na verdade, nós não moramos no mesmo apartamento, mas nós moramos no mesmo prédio, em apartamentos um em cima do outro. Então era um prédio de 3 andares, desse tem bastante em São Paulo aqui. Eu morava no 3º andar, ela morava no 2º. Isso aconteceu porque quando a nossa relação terminou no final de 2022, eu fui para a casa do meu pai e ela ficou no apartamento da Vila Mariana. Só que para ela sozinha, né, o aluguel lá era caro, não estava conseguindo pagar de forma confortável, e o apartamento estava no meu nome, o contrato de aluguel. Então eu deixei que ela ficasse lá para ela poder se reestruturar, mas aí ela ficou pagando aluguel sozinha durante alguns meses. Eu voltei para a casa do meu pai, porém na casa do meu pai as coisas não estavam muito boas, né? Nada contra meu pai, amo meu pai, mas acho que quando a gente chega numa certa idade, eu já tenho mais de 35 anos, e a gente não se adapta muito bem morando na casa dos pais. Então foi uma das coisas que eu percebi. No primeiro momento eu queria ficar na casa do meu pai para eu poder juntar um dinheiro, juntar aquela grana violenta, poder me estruturar financeiramente, mas, sabe, eu estava muito sem privacidade, né? Todo idoso tem as manias dele, a gente também, quando fica adulto, começa a ter as nossas manias. Então eu já não quis tanto, né, estar na casa do meu pai. E aí um belo dia, né, de uma forma assim bem, como que eu vou falar, bem por acaso mesmo, eu vi um anúncio desse apartamento na Moca, e olha só a coincidência, né? Porque quando a Daiane e eu, a gente morou na Moca, naquela primeira kitnet, foi o vídeo dela que viralizou, né, que fez o canal dela realmente crescer bastante. Na época era pandemia, então as academias estavam fechadas, as pessoas mal saíam na rua, e aí a gente tinha o costume de finalzinho da tarde, começo da noite, sair para fazer uma caminhada, né, ali na região da Moca, e andava ali por dentro, conhecia as ruas e tudo. Teve um dia que ela não pôde ir comigo, ela não quis, não sei, ela quis ficar em casa, mas eu estava querendo sair, fui. E aí eu entrei numa rua, que era uma rua pequenininha, assim, bem charmosa, com as casas bonitas. E chegando no final dessa rua, eu vi esse prédio, né? E assim, tem uma fachada à frente dele, é muito imponente desse prédio.
E eu olhei assim e fiquei encantado, e era um prédio de 3 andares, que nem o outro que a gente morava até então. E eu achei que devia ser muito caro para morar ali, devido à fachada, ser uma fachada bonita, imponente. E aí eu guardei o nome da rua e do prédio. E aí acho que no outro dia, ou dias depois, né, eu tinha falado para ela, nossa, eu passei numa rua que tem um prédio lindo lá, uma rua bonita, né? E aí a gente foi e andou, né? Eu mostrei para ela lá e ela também adorou assim a fachada do prédio, e a gente ficou imaginando que talvez fosse muito, muito caro morar ali, né? Devido a ser uma fachada imponente, parecia até um prédio de um padrão um pouquinho mais alto. Mas aí depois acabou que a gente achou o apartamento na Vila Mariana e ficamos lá já há quase 2 anos, né? E aí, depois de tudo isso que aconteceu, o término e tudo, por uma coincidência do destino, apareceu o anúncio desse mesmo apartamento, né, que a gente viu, daquele prédio que a gente gostou, dessa mesma rua, e aí eu fui lá visitar, gravei uns vídeos. Nessa época a gente até se falou, e eu mostrei para ela, e tinha 2 apartamentos lá disponíveis para alugar, que era o 3º andar, que era o último, e o 2º andar, era um em cima do outro. E aí tudo bem, e aí eu falei que eu estava afim de alugar esse do 3º andar, e ela falou para mim, perguntou se haveria algum problema se ela fosse morar no outro apartamento, né? Porque a gente precisava entregar o apartamento da Vila Mariana, o aluguel lá estava muito caro para ela, e eu falei, não, tudo bem, sem problema nenhum, porque os nossos horários não batem, né? Ela trabalha de segunda a sexta, horário comercial, eu trabalho por escala, no turno da tarde, então a gente quase nunca se trombava por ali, né? E aí logo depois aconteceram muitas outras coisas, né? Eu conheci a mulher que se tornou a mãe do meu filho, e aí a gente se distanciou mas enfim, para resumir bem, foi isso. Então nós não moramos no mesmo apartamento, mas nós moramos no mesmo prédio, né, um em cima do outro, né, os apartamentos assim diretamente, o de cima lá no de baixo. A gente quase nunca se via ali, mas por isso que vocês viram no vídeo que o apartamento é igual, que é a mesma configuração, que é no mesmo prédio e andares diferentes, mas do mesmo lado. Então é isso. Agora vamos lá, que as perguntas já estão ficando mais complexas ainda. Eu vou para uma pergunta aqui que causou muita polêmica, tá? Teve diversas reações aí, diversos comentários dos inscritos aí no meu vídeo, mas eu vou responder a pergunta da Vânia, e ela perguntou algo: por que você e a Dai terminaram? Não se sente só? Então são 2 perguntas aí. Bom, até para preservar a questão de privacidade aí minha, né, da pessoa envolvida, eu não vou falar, né, exatamente por que houve o término do relacionamento, por que nós terminamos, mas eu vou falar o porquê nós não terminamos, né? Porque geralmente quando existe um término de relacionamento, as pessoas costumam criar muitas teorias na cabeça delas, né? Muita especulação, e geralmente essas especulações elas giram em torno de 2 temas, né? Então, geralmente quando o casal termina, sempre a pergunta que as pessoas fazem é quem traiu quem, ou quem agrediu quem, teve briga, teve porrada, teve tiro, bomba, facada, enfim. Então, a Daiane e eu terminamos nossa relação chegou ao fim em novembro de 2022, né? Mais especificamente dia 19, se não me engano, que foi onde a gente realmente teve um desentendimento, talvez, uma discussão aí, né? Mas nada que tenha levado para um caminho de violência, né? Também nada que tenha envolvido uma traição ou um relacionamento extraconjugal. Eu diria que
Hoje eu vejo isso como uma falha da minha parte, porque eu tomei algumas decisões na minha vida pessoais, né, que cabiam realmente mais a mim fazer ou não, porém eu não consultei ela a respeito. Pelo fato de nós termos uma relação, eu acho que o mais correto teria sido se eu tivesse, antes de fazer as coisas, né, antes de tê-la consultado, né, de repente falar, olha, eu estou pensando em fazer tal e tal coisa, o que você acha? E eu errei nesse sentido, eu não simplesmente tomei algumas decisões ali, tudo bem que, como eu disse, eram coisas mais pessoais mesmo, mas eu acho que teria sido de bom tom, né, ter perguntado, e como eu não perguntei, como ela ficou sabendo por outros meios, isso gerou uma quebra de confiança aí na nossa relação e ela optou pelo término, né? No primeiro momento não queria o término, acho que era um assunto que poderia ser contornado, que daria para resolver aí com diálogo, mas foi algo que estremeceu a questão da confiança e por esse motivo aí houve o término. A outra pergunta da Vânia foi: não se sente só? Essa é uma boa pergunta, eu já me senti bastante só, mas é que minha vida foi muito movimentada nesse tempo aí, né? Um mês e pouco depois que ali terminamos, eu fui para a pista novamente, conheci aí a mãe do meu filho, e pouco tempo nós ficando juntos, saindo, de uma forma não muito planejada, né? Ou nada planejada, pelo menos da minha parte, veio a gravidez do meu filho. E aí acompanhei, estive junto aí com a mãe dele, acompanhando a gravidez, toda a gestação, acompanhei o parto, né, os 2 primeiros meses também acompanhei. Então nesse meio tempo, com tanta coisa acontecendo, coisas novas, ter que correr para o hospital, ter que fazer exame, realmente não tinha nem tempo de eu me sentir muito sozinho, né? E aí depois, meu filho já estava com uns 2 meses, né? Apesar de ter havido uma tentativa de eu estar no relacionamento com a mãe dele, eu vi que não daria certo. E aí realmente eu acabei voltando lá para o apartamento da Moca, que eu ficava pouquíssimo tempo lá. E aí realmente teve uma fase de me sentir bem sozinho, né? Baixei aplicativo de relacionamento, foi uma furada, né? Conheci algumas pessoas lá, mas só para ter a total certeza de que esses aplicativos hoje já acabou, assim, muita gente instável emocionalmente, muita gente com caráter bem duvidoso, e por esse motivo eu nem estou em app nenhum de relacionamento, saí totalmente e realmente fiquei me sentindo só, né, por começar a morar sozinho, porque eu nunca havia morado sozinho por tanto tempo, né? Eu saí da casa da minha mãe na época para morar nesse apartamento aqui, e eu morei com a minha ex-noiva, que era uma relação anterior aí à Daiane. Então, na verdade, e foi isso aí, quando eu saí, né, quando teve nosso problema na justiça, que é tema para outro vídeo, eu voltei para a casa da minha mãe um tempo e ali mais ou menos uns 2 meses depois, né, já me engajei no relacionamento com a Daiane, então nunca fiquei muito tempo sozinho, né? Então acho que os primeiros meses que eu estive sozinho, primeiros 2, 3 meses, foi bem complicado, mas agora na verdade é o contrário, eu estou começando a gostar dessa solitude aí de estar sozinho. Então às vezes eu me sinto só assim, até por isso eu peguei a calopsita. Apareceu a calopsita para adotar e eu resolvi adotar, então é uma forma de companhia aqui, né? Um passarinho bem simpático. E, enfim, mas a gente, na verdade, a gente supera. Não é ruim ficar sozinho não, na verdade é bom, né? É que as pessoas, elas têm essa visão que a solidão é algo ruim, né? Que você está esquecido, e na verdade não é nada assim, né? Estar sozinho, estar nessa solitude é uma forma de você estar conectado com você mesmo. Então, se você gosta da sua companhia,
você não sofre. Se algo está te faltando, aí realmente você sofre, mas porque a sua companhia não está fazendo você se bastar. E se você não consegue se bastar nem com você mesmo, não adianta projetar isso em uma outra pessoa, né? Então, na verdade, acho que quem é responsável pela própria felicidade somos nós mesmos, independente de estar numa relação com uma outra pessoa ou de estar sozinho. Então é isso, eu já me senti mais só no começo, mas hoje eu lido tranquilamente com isso, de morar sozinho, até porque eu tenho meus amigos, tenho meus familiares, estou indo sempre visitar minha mãe, visitar meu filho, então eu tenho uma certa vida social, né? E tem a questão do trabalho. Na verdade eu mais durmo sozinho, né? Mas na maior parte do tempo eu estou em companhia de alguém, eu estou me comunicando com alguém por meio de rede social, então eu não sinto essa solidão não. Tudo bem, Vânia? Então agora vamos para a última pergunta das 7, quer dizer, das 7 mensagens, né? Mas algumas pessoas mandaram mais de uma pergunta, e aí eu peço desculpas aí porque estou com um certo desconforto aqui, essa mudança de tempo acabou comigo. Então essa pergunta aqui é deixa eu ver, da Viviane. Vou ler a mensagem toda, né? Mas vamos lá. Ela pergunta aqui: você voltaria para a Dai? Ainda a ama? Eu adorava vocês juntos, queria que fossem felizes. Bom, eu vou responder aqui, enfim, a Viviane fez as perguntas aí. Essa acredito que seja a pergunta mais difícil de responder, né? Talvez se eu fosse responder essa pergunta 10 vezes, eu iria responder as 10 de maneira diferente, né? Porque eu já meditei muito sobre o assunto e eu não tenho uma opinião fixa, assim. A minha opinião a respeito, ela muda bastante sobre isso. Então, o que eu posso dizer em relação a sentimento, assim, entendo que existe algo ainda que não está completamente curado, né, da minha parte, existe alguma coisa pendente, né? No momento lá que houve o término da relação, em novembro de 2022, ou seja, nós já estamos em setembro de 24, são quase 2 anos já, né? Muita coisa aconteceu nesse período comigo, acredito que com ela também, né? Ela seguiu a vida dela, eu segui a minha. Porém, naquele momento ali, onde houve o término, lá em novembro de 22, eu não queria que houvesse esse término, né? Claro que, como eu disse, respondendo a outra pergunta, né, o motivo do término foi algo da minha responsabilidade, mas eu acho que não foi algo assim tão grave a ponto de se terminar, né? Então, na época eu queria que isso tivesse sido resolvido de uma forma sem precisar terminar, né? Que eu tivesse ficado lá no apartamento, a gente tivesse conversado, tivesse tentado resolver junto, mas não foi o que ela quis fazer. Ela quis que eu saísse do apartamento, embora lá fosse o aluguel no meu nome. Eu saí, tudo bem, para que ela pudesse ter tempo de repensar na vida, pensar nas coisas e até se programar para poder sair do apartamento, já que ela não tem familiares aqui em São Paulo, na capital, não tem uma rede de apoio. Já eu tenho meu pai, tem minha mãe, ambos têm casa. Ou eu poderia talvez até alugar algo para mim, que foi o que eu acabei fazendo um pouco depois. Então, realmente naquele momento ali que as coisas aconteceram, né, eu não queria que tivesse acontecido o término. Acho que as coisas poderiam ter sido resolvidas de uma forma melhor, mas foi o que aconteceu, né? E aí, um tempo depois, eu não vi muita perspectiva de volta. Fui para a pista, nisso conheci a mãe do meu filho. Ela e eu, acho
ficamos juntos por um tempo e aí nós tivemos uma espécie de, como que eu vou dizer, tivemos também uma espécie de desentendimento. Eu estava até talvez me afastando um pouco e nisso a Daiane já estava morando lá embaixo, né, do apartamento que eu morei. A gente chegou a conversar, a se falar, e eu acredito até que talvez poderia ter havido uma volta, mas nessa mesma época aí foi descoberta, né, a gravidez aí do meu filho. Então isso mudou tudo, mudou totalmente, e aí realmente foi cada um pro seu lado. Porém, e aí é um segredo aqui que eu vou contar aqui, né? Lógico que eu quero preservar ao máximo todo mundo que está envolvido, né? Não quero nenhum tipo de confusão, até porque Daiane foi uma pessoa muito boa para mim, ela me ajudou inclusive no processo que a minha ex-noiva moveu contra mim, eu movi contra ela e ficou uma briga judicial. E a Daiane acreditou em mim, confiou em mim no momento que ninguém mais estava acreditando, me ajudou inclusive com o conhecimento dela para a gente traçar uma estratégia. Não advogou diretamente para mim, mas ela fez praticamente toda a estratégia de defesa e que se mostrou acertada, porque afinal das contas eu ganhei todos os processos, né, contra a minha ex. Então sou muito grato a ela por isso, né? Gostaria de futuramente ter condições para poder realmente agradecer em relação a isso que foi feito, mas no entanto ela e eu havíamos voltado a nos falar, né? Talvez no começo desse ano, final do ano passado, nos falamos algumas vezes. Cheguei aí lá no apartamento dela para conhecer e ajudei a levar algumas coisas. Por isso vocês devem ter visto que no vídeo que ela fez a mudança, o guarda-roupa não foi, e aí ela não conseguiu desmontar a tempo, embalar, não sei o que foi, e aí ela não levou o guarda-roupa no primeiro momento, e aí depois ela me solicitou uma ajuda ali para levar, para não ter que pagar um outro transporte, um outro carreto, e aí eu fui lá, a gente levou em uma, duas viagens, levamos lá no guarda-roupa e aí, enfim, aí ela se instalou lá no apartamento novo, eu cheguei a conhecer, embora a gente não tenha ficado nesse período. A gente chegou a sair algumas vezes ali para comer um doce, para ir numa lanchonete, né, coisa que a gente fazia quando a gente estava junto, mas sem ficar, sem se beijar, sem nada, né, era algo que estava se encaminhando para uma amizade. Porém, no começo desse ano ainda, no primeiro trimestre ainda, a gente, por motivos bestas, né, a gente teve um novo desentendimento, como eu disse, motivos bestas mesmo, porque nós estávamos nos vendo, conversando, interagindo como amigos, né. Na minha cabeça ainda tinha uma certa expectativa de que, mesmo apesar de tudo que aconteceu, algo, né, poderia haver às vezes uma chance de um retorno, né, ou de uma nova chance, mas não havia sido nada combinado, nada falado, nada verbalizado em relação a isso. E aí ela fez alguma cobrança para mim que eu achei um pouco descabida, porque ela estava cobrando algo como se nós tivéssemos voltado a ter uma relação e na verdade não era. E aí eu não quis cumprir isso que ela havia falado, e aí ela cortou o contato comigo de forma definitiva. Então me bloqueou em redes sociais, e ela ficou um bom tempo sem postar, como vocês podem ter visto aí, como vocês viram. Cheguei até a entrar em contato com ela por torpedo SMS, porque eu estava bloqueado nas outras para ver se ela estava bem. Ela nunca me respondeu. Mais um dia, né? Fazia um mês e pouco, um mês e meio, quase 2 meses que ela não postava nada, que ela tinha sumido completamente. Eu estava ali na Moca, né, para entrar na minha arte marcial ali, esperando abrir, né, a porta lá do Hapkido.
E aí eu olhei do outro lado da rua e a vi passando. Não sei se ela me viu. Ela passou ali direto, foi andando, descendo a rua. Eu estava lá parado, sentado ali no meio-fio. No meio-fio não, mas estava sentado ali no próximo à porta, né, aguardando o dojo abrir. E ela passou. Então, a partir daquele momento eu vi que ela estava bem, mesmo não tendo respondido as minhas mensagens. E aí eu resolvi, então, enfim, já que ela não quer nenhum tipo de contato, eu também sei que ela está bem, né? Tanto que várias inscritas dela, que hoje estão aqui no canal também, me mandaram mensagem perguntando se ela estava bem, porque isso preocupou a todos, né? Ela ficou uns 2 a 3 meses aí sem postar absolutamente nada. E aí depois, quando ela fez a publicação aí na comunidade lá do canal dela, né, que chegou até a mim, eu entendi como uma mensagem muito clara, né, a respeito de os termos que foram usados, de gente que me relacionei no passado, ou não vamos ressuscitar os mortos. Então, a partir daí, eu tive mais ou menos uma ideia do que, enfim, de qual maneira, né, eu estou posicionado assim na vida dela. Então, por esse motivo, eu não voltaria para ela, né? Eu entendo que qualquer conversa nesse sentido aí de voltar, ou mesmo no sentido até de ter uma amizade, de voltar a se falar, não tenha que partir de mim, tenha que partir da outra parte, porque a minha parte eu fiz, né? Então, quando ela sumiu, eu tive essa preocupação, perguntei como que estava, tudo, mas nunca houve uma preocupação em responder, nem nada do tipo. Então, por esse motivo, eu acho muito pouco provável, não vou dizer nunca, porque, como eu disse, acho que algumas coisas aí, pelo menos da minha parte, não estão tão curadas ainda, mas eu diria que é, sei lá, 0,5% de chance de algo desse sentido acontecer, e eu entendo que não tenha que partir de mim isso, né? Então, sei que essa é uma questão, né? Eu selecionei perguntas aqui que foram muito representativas de todos inscritos, de outras perguntas que eu recebi em outros momentos, e por esse motivo eu gostaria de, como eu falei no começo do vídeo, até de encerrar esse assunto por aqui, né? O assunto da Yane, porque, como eu disse, eu estou agora no outro momento, estou fazendo conteúdo de forma independente, estou me permitindo acertar e errar. Claro que quando eu comecei o canal lá atrás, eu tinha muito da mentoria dela, né? Ela me auxiliava com isso. Hoje eu estou indo por tentativa e erro, de acordo com o tempo que eu tenho disponível mesmo, aprendendo, né? Procurando aprender aos pouquinhos, e eu não quero ficar nessa sombra, né? Eu sei que o YouTube ele nos dá as estatísticas, então eu tenho consciência de que boa parte dos inscritos aqui hoje são inscritos que vêm do canal dela. Foi um canal que no primeiro momento ele foi feito para o público masculino, mas hoje eu tenho, sei lá, quase 2/3 do público como sendo feminino, né? Algo que eu não imaginava, né? Não previa, e também não que seja ruim, mas realmente às vezes a gente planeja alguma coisa, imagina alguma coisa, acontece de uma maneira diferente. Então, de qualquer forma, eu não quero ficar nessa sombra. Acho que cada um tem que seguir a sua vida aí. Por esse motivo eu estou colocando esse vídeo hoje, que é realmente para a gente finalizar esse assunto, sabe? Responder as perguntas aí que eram relevantes a respeito do tema. Então, assim, a partir de agora eu não vou responder mais nenhuma outra pergunta, né, em relação à minha ex. Nada, não vou responder, né, por uma questão de foco e de acreditar que agora as coisas já foram esclarecidas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Não era um vídeo no formato vlog, mas
Acredito que eu respondi algumas perguntas aí que muita gente queria saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, né, já sabe o que fazer, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que gosta desse tipo de material. Isso não custa nada para você fazer, mas fortalece bastante aqui o canal e faz com que eu possa vir a trazer mais conteúdo ainda, com mais frequência, para poder colocar aqui na plataforma. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, até o próximo vídeo, tchau!